Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 36.900 dólares. Bitcoin que está preso entre os 37.500 e os 36k. Hoje, meus principais objetivos no vídeo vão ser dois. Primeiro, eu quero falar um pouco de investimentos e trading para o longo prazo, qual a minha estratégia no momento e qual normalmente eu trabalho os meus investimentos e especulações no Bitcoin. Além disso, vamos falar um pouco mais do curto prazo. Quero te mostrar o que eu espero do preço para madrugada e o que eu espero para amanhã, que é um dia extremamente importante com o comunicado do Fed, beleza? Então vamos para o vídeo. Investidores, hoje eu quero começar aqui no diário, tá? Falando um pouco do Bitcoin no longo prazo, e aqui a gente vai discutir um pouquinho, não apenas sobre investimento, mas também sobre especulação de longo prazo. Também quero fazer uma análise aqui em tempos gráficos menores, tá? Então vamos abaixar o tempo gráfico aqui para ver suportes e resistências importantes para as próximas horas e para o dia de amanhã que promete. Também vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos indicadores de sentimento e como eles atualizaram aí nas últimas horas, o que eles ditam para a nossa tendência de longo e de curto prazo, e também um pouco sobre onde as instituições estão se posicionando nesse momento, né? E porque em muitos momentos essas ordens, elas podem até ser executadas, mas muitas vezes o preço passa, executa a ordem e depois volta. Ele passa para baixo, executa a ordem e depois volta. Por que isso acontece? Vamos discutir sobre isso, tá bom? E antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho, tá? Hoje muita gente reclamou que o YouTube não avisou e de vez em quando isso acontece. Então lembre-se, todo dia de semana tem vídeo aqui antes de meio-dia e antes de 9 horas. Se não recebeu a notificação, vem cá. Qualquer problema, qualquer imprevisto, eu sempre aviso no Telegram também, beleza? Tranquilo, investidor? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin, tá? E quando a gente olha para o longo prazo do Bitcoin, o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui é que a gente teve o maior volume em muitos meses, tá? A gente não tinha um volume tão grande assim, desde lá daquela nossa reversão de tendência de baixa, quando a gente foi testar os 29 e deu aquele pump. Então faz muito tempo que a gente não tem tanto volume. Isso é extremamente positivo, tá? Por quê? Porque pontos de volume normalmente são pontos de decisão no gráfico. Porque quanto mais volume, mais pessoas compraram e venderam ali, mais pessoas se exporam no mercado, né? E normalmente essas pessoas fazem o quê? Besteira, né? Então, se muita gente compra e vende em determinada região, é uma região que as instituições podem utilizar como uma região para essas pessoas ficarem presas e elas mandarem o mercado para um dos lados. Normalmente é para o lado que mais pessoas estão apostando contra, né? Então lembra, o volume sempre é importante porque tem muitas pessoas tomando decisão ali. Se tem muitas pessoas tomando decisão, há uma grande oportunidade para as instituições e probabilidade delas fazerem um mercado volátil a partir dali para liquidar e estopar essas pessoas, tá bom? Por isso que o volume é tão importante. Então, sem dúvidas aqui, esse volume credencia a gente para pelo menos fazer um pullback, eu acho, tá? Mas a gente não aposta em pullback, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no 4 horas, beleza? Mas para mim parece um volume legal. E quando a gente fala de longo prazo, né, a gente precisa ter alguns fatores aqui que, para mim, vão ditar não só os meus investimentos, mas também as minhas exposições, né, no meu capital de trade, meu capital especulativo. O primeiro ponto é que se você acredita no Bitcoin igual eu para o longo prazo, você precisa ter o seu lado investidor, tá? Então, hoje eu tive um comentário muito bom falando, pô, mas você sempre tem caixa para comprar e você sempre tem Bitcoin para vender. E aí fica fácil. Bicho, mas é isso a nossa estratégia. A nossa estratégia é justamente essa. Imagina se quando o Bitcoin caísse para os 40 mil dólares, eu acabasse com o meu caixa. Eu ia estar desesperado aqui. Então, eu sempre quero ter caixa porque eu quero aproveitar as oportunidades. E eu sempre quero ter Bitcoin porque nem se fala, pô. Eu considero o Bitcoin um ótimo investimento. Então, imagina ele começa a subir agora, vai para 100 mil dólares e eu não tenho Bitcoin. Eu vou ficar triste, né? Então, a sua estratégia de especulação, ela pode estar um pouco ligada com a sua estratégia de investimento também. Mas lembra, para mim, é mais importante a gente proteger o nosso capital do que a gente especular ganhos gigantescos. Então, a minha exposição no capital especulativo hoje, ela é superior ao que eu tenho para Bitcoin para o longo prazo, tá? Bitcoin é um dos ativos que eu mais tenho em carteira, sem dúvidas, mas não é mais tranquilo para mim, numa queda de 50% do Bitcoin, eu perder 20% do meu patrimônio. Eu percebi que isso para mim não dá mais, tá? E cada um vai ter que tomar essa decisão de acordo com a sua aversão ao risco, de acordo com a sua estratégia, tá? E, pasmem,
você não precisa tomar uma decisão igual esse comentário estava querendo, né? Ou compra tudo em Bitcoin ou vende tudo, né? Aquele 8 ou 80. Ou você está 100% vendido, torcendo para o Bitcoin para $20 mil e você comprar barataço, ou você está 100% comprado, rezando para o Bitcoin subir. Não é assim, tá? E eu não faço isso já há muitos anos, justamente porque a gente começou a perceber, né, que o mercado, ninguém sabe para onde ele vai, ele é pura e simples probabilidade. Então a gente tem que estar preparado para todos os cenários, tá bom? E se eu comprar tudo que eu tenho em Bitcoin e ele começar a cair igual doido, não seria algo muito inteligente. Assim como se eu vender tudo e ele realmente se provar ao longo do tempo, também não seria muito inteligente. Então o que você tem que fazer é balancear a sua exposição de acordo com a sua estratégia e o seu gerenciamento de risco. Tá bom? Então, tem dia que eu tô 10% comprado, tem dia que eu tô 20%, tem dia, por exemplo, nessa queda aí que chega a 30%, 40%. Então, a gente precisa entender isso e não é, hoje eu tô afim de 20%. Não, você tem que ter uma estratégia não muito subjetiva para te mostrar, tá no momento de comprar ou tá no momento de vender, tá no momento de eu estar muito exposto, tá no momento de eu estar pouco exposto, tá bom? Se você não tiver essa estratégia, você vai passar calafrio, você não vai conseguir dormir, porque você não sabe por que você está fazendo as coisas. Se você não sabe por que você está fazendo, você pode até ganhar por sorte, né? Mas é aquele ditado no mercado. Quem ganha por sorte quase sempre vai perder por azar. Porque se você não consegue replicar o que você faz ao longo do tempo, você não vai conseguir sair do lugar no criptomercado. Então, se não tem estratégia ainda, para e crie a sua estratégia, tá bom? E não ache que você tem que ficar 100% comprado ou 100% vendido. Você pode variar a sua exposição de acordo com essa sua estratégia. É isso que a gente faz hoje, tá? É isso que todo dia, quando eu abro o live trading, eu chego e falo para os clientes, ó, eu tô tantos por cento comprado hoje, tá? Eu tô com tais shorts, tô tantos por cento comprado, é isso. Essa é a minha estratégia do dia, tá? Pode perguntar para os clientes, eles nunca vão ver eu 100% comprado. A não ser que a gente tenha um apocalipse, né? No último ano, por exemplo, o único dia que eu fiquei 100% comprado no capital especulativo, tá? Investimento é outra coisa, foi quando a gente caiu dos $42 mil para os $30 mil. Bom, isso é minha estratégia. Você pode ter uma estratégia diferente, você pode estar 100% comprado agora, não tem nada de errado nisso, tá bom? Mas, se você não conseguir replicar essa estratégia ao longo do tempo, você não vai sair do lugar. Você vai ganhar muito e vai perder muito depois. E se você não conseguir replicar, galera, não vai dar. Tá bom? As pessoas acham que para o criptomercado você tem que dizer, não, eu tenho que fazer 50% num mês, aí vai no mês seguinte e perde esses 50%. Não é assim, mano. O gráfico da sua rentabilidade no mercado, o aumento do seu patrimônio, ele tem que ser assim, ó. Se ele está sendo assim, tem alguma coisa errada. Ele tem que crescer consistentemente ao longo do tempo, tá bom? Eu te garanto, quando você conseguir fazer isso, você vai ficar muito mais tranquilo, para você não vai importar para onde o Bitcoin vai, porque você vai estar seguindo uma estratégia que te dá as probabilidades ao seu favor e que faz o seu capital crescer aos poucos, mas de maneira consistente, muito melhor do que qualquer coisa que o mercado tradicional dá, tá? Então, eu realmente acredito que a gente está num mercado de grandes oportunidades, mas se a gente não tiver uma estratégia, um gerenciamento de risco para fazer isso, a gente nunca vai conseguir aproveitá-las e a gente nunca vai sair do lugar. Tranquilo? Continuando, então, indo aqui para nossa análise mais de curto prazo. Então, sabemos que a gente tem um fundo importante aqui, tá? Por ter muito volume, eu acho difícil que a gente venha aqui e rompa isso direto. Acho que isso só aconteceria, né, se a gente tivesse um desastre no mundo, né? Uma invasão da Ucrânia, ou então o Fed, no pronunciamento de amanhã às 4 horas, tá? Vamos ficar atento amanhã no vídeo. Antes do pronunciamento, a gente vai falar mais sobre isso, né? Vamos ver o que o Fed vai fazer aí com juros, o que ele vai fazer, o que ele vai dar de pistas, né, de combate à inflação, vamos ver. Mas vai ser um dia bem importante amanhã, tá? Então é um dia assim que 4 horas podem esperar volatilidade, mas a gente fala mais sobre isso no vídeo de amanhã. É um dia que pode também fazer a gente ou dumpar ou cair, ou subir muito, né? Então apertem os cintos, tranquilo? Então basicamente, né, se a gente continuar essa queda aqui, eu acho que eu vou continuar me acumulando, né? Afinal a gente está numa zona de suporte importante na minha visão, mas ao mesmo tempo eu vou continuar tendo caixa para comprar mais abaixo, né? Eu acho que essa é a grande sacada quando a gente pensa em acumulação e essa especulação de mais longo prazo, né? A gente não vem aqui, compra 100% aqui e vende 100% aqui. Não, a gente vai comprando, vendendo, comprando, vendendo. Às vezes 100% sim, a gente acabou dolarizando tudo aqui, né? Mas muitas vezes a gente compra nessas quedas, acaba vendendo aqui, mas não vende tudo, entendeu? A gente fica brincando com a nossa exposição de acordo com a sua estratégia. E por isso mesmo, nesse momento, a gente começa a cada vez mais ter caixa
pro Bitcoin, para comprar o Bitcoin mais embaixo. Porque quando a gente vai vendendo e vendendo bem, se a gente conseguiu fazer boas compras, a gente vai ganhando mais e mais capital, correto? Mas lembre-se, você não precisa vender tudo e comprar tudo sempre, senão você vai pirar, tá bom? Então, continuando aqui no 4 horas, olha só. A gente tem o volume que eu falei com vocês, então realmente me parece uma zona de suporte bem importante. Se a gente perder esses 33 mil dólares aqui, é problema sério, tá? Provavelmente a gente pode ter uma queda significativa, 32.700, tá? O fundo. A gente pode ter uma queda bem significativa, então toma cuidado com essa zona que teve muita acumulação nessa região, tá? Olhando aqui no 1 hora, a gente pode ver que o preço continua meio que consolidando acima desse nosso suporte, né? Então, acho que quem não estava exposto ainda conseguiu fazer essa exposição aqui no 0,382, né? A gente foi por 2 vezes nessa região, ou pelo menos bem próxima, ela abaixo dos 36 mil dólares. E no momento, eu acho que, pô, se você conseguiu se expor, cara, você está confortável, tá? Você está confortável. Claro que o S&P 500 a qualquer momento pode foder com a gente, né? Mas é importante entender que a gente tem bastante suporte, não só nesse fundo aqui, mas a gente também vai ter esse suporte que o preço consolidou nos últimos dias, né? Então, eu também acho importante a gente se manter acima dessa região dos 34.500 dólares, tá? Perder essa região pode ser uma zona, assim, onde eu desfaço um pouco das minhas posições aqui, tá? Afinal, a gente pode ir lá testar fundo de novo, podemos ter problemas. A gente discute, tá? A gente discute amanhã, caso isso aconteça. Se você não está exposto ainda, eu continuo acreditando que quedas aqui para baixo desses fundos com liquidação serão zonas de potencial acumulação para você, beleza? Continuando, indo para uma análise mais de sentimento, né? Vamos começar falando um pouco dos nossos indicadores aqui. E parte de eu ainda estar exposto se explica muito por causa não só do Fear and Greed, que continua em extremo medo, mas também indicadores mais práticos, como por exemplo aqui o nosso Long Short Ratio. Ele continua bem baixo nesse momento em 1,17. Ou seja, ele está num patamar historicamente bem baixo, né, galera? Inclusive, foi bem bonito o que aconteceu aqui hoje. Eu acho que se o S&P 500 não tivesse caído no final do dia, a gente teria rompido o topo dos 37.500, tá bom? Afinal, mais e mais pessoas shortaram nessa região aqui. Então, eu imagino que deve ter muita gente presa por aqui, tá bom? Inclusive, isso transforma essa região dos 36 num fundo importante. Começar a fechar abaixo dos 36 é um problema para o curto prazo, assim como romper esses 37.500 aqui seria algo muito positivo, poderia levar a gente para as próximas resistências, né? E onde estão essas próximas resistências? Nesse momento, nos 38 mil dólares, tá bom? 38 mil dólares vai ser a próxima zona onde eu vou pensar em distribuir Bitcoin, 38.500, beleza? Continuando aqui, né? Falando um pouco sobre justamente essas ordens. Antes de ir para um lado mais teórico aqui de uma informação que eu quero passar para vocês em relação a uma estratégia desse book, a gente pode olhar também aqui um pouco sobre ordens gigantescas de compra que apareceram aqui embaixo. Olha só que coisa linda, galera. Muita ordem justamente até aquela região ali dos 34.700 e tal. Ou seja, o preço não pode perder aqui, tá? Se a gente vier e romper essas ordens aqui, acho improvável, tá? Mas se vier e romper essas ordens, problemas. Sai de baixo, a gente realmente pode ir lá testar esse fundo de novo nos 33 mil dólares, o negócio pode complicar. Só imagino isso se a gente realmente tiver muitos problemas aí em relação ao S&P 500 ou o comunicado do Fed amanhã, mas vamos ver, né? Nunca se sabe, né, galera? Mas a melhor zona de acumulação que eu vejo aqui para o Bitcoin, se alguém quiser começar uma exposição, é realmente ali mais próximo dos 36, tá? Mas a melhor zona seria a partir aqui dos 35.400 dólares até esses 34.700. Começou a fechar abaixo dos 34.500 ali, problemas, tá bom? Então toma cuidado, mas olha só o tanto de ordem, galera. São muitos bitcoins, tá bom? 280, 540, 540, 490, 463, 550, são muitos bitcoins aqui. Uma baleia tá tentando segurar essa região. E não vai ser fácil passar disso aqui não, tá? Mas ainda está muito distante, né? O ideal é que a gente sempre veja o preço chegando próximo e essa baleia continuando com a ordem. Se o preço vier para cá e ela tirar, não serve de nada, correto? E é justamente um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Afinal, a importância dessas ordens, ela vai além desse jogo entre instituições no order book, tá? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas perguntam, pô, mas isso não é completamente manipulado? O cara não pode tirar a ordem quando ele quiser? Sim, pode. E a gente pode sim ter muita manipulação nesse book, tá bom? Só que, é o que eu tô falando com vocês, se o preço chega próximo da região e ela continua lá, ela no mínimo tá fazendo um blefe. Tipo assim, olha só, outras instituições
eu tô colocando ordem aqui. Se você quiser vender para mim nessa região aqui, eu vou acumular e vou mandar para outro lado. É como se fosse um jogo, galera, de blefe, uma instituição lutando contra a outra, tá bom? É um mercado competitivo, né? Não é, claro que não é um jogo tão óbvio assim, mas o mercado todo tá jogando esse jogo aqui. Lembra, os futuros é um jogo de soma zero, então para você ganhar, outro trader tá perdendo, né? E basicamente é o que mais a gente tem, né? O que a gente mais tem no mercado são traders perdendo. Por isso que os futuros não é um bicho de 7 cabeças e a pior coisa do mundo, igual muita gente quer colocar aí. Na verdade, os futuros é a melhor coisa do mundo. É pelos futuros que a gente tem tanta oportunidade no mercado de criptomoedas que a gente consegue fazer o nosso capital crescer de maneira consistente a taxas muito superiores ao que a gente consegue no mercado tradicional, correto? Se não fosse os futuros, eu duvido que a gente conseguiria fazer isso. Mas então, basicamente, né, além da gente entender o quanto essas instituições realmente querem comprar ou se elas estão blefando, isso a gente vê quando o preço chega próximo lá e ela tira ou não as ordens, a gente também precisa entender que, além dessa dinâmica, tem uma clara acumulação ou distribuição acontecendo ali. Então, para a gente passar desses milhares de bitcoins aqui, muita gente vai ter que fazer o quê? Vender a mercado. E, normalmente, fundos acontecem quando? Quando tem muita venda a mercado. Topos acontecem quando? Quando tem muita compra a mercado. Então, se tem muita ordem no book e elas estão sendo executadas a mercado, né? Se está no book, a outra parte está executando a mercado. Isso quer dizer que tem uma grande probabilidade de ser um topo ou um de fundo. Tá? Então é por isso que muita gente opera errado o book assim. A pessoa espera passar das ordens e vai lá e compra. Mas não. Por quê? Porque muitas vezes essas ordens são executadas e o preço volta logo em seguida, porque uma instituição acumulou ali e agora ela está pronta para mandar o mercado para o outro lado. A gente tem 2 exemplos disso hoje, né? Quando o preço passou dos 37.500, inclusive stop loss hunt clássico acima do topo de ontem, né? Vem aqui, passa e já volta. Pum! E depois vem aqui, ó, olha as ordens aqui. As ordens aparecem aqui, executa as ordens, cerca de 300 bitcoins aí, e o preço vai cair porque executou essas ordens? Não, ele sobe logo depois, porque a instituição conseguiu acumular, sacou? E muita gente acabou vendendo no fundo, tá bom? É os dois. Não é, a instituição não consegue mandar o mercado para onde ela quer, né? Mas ela pode fazer pressão nesse mercado. E as sardinhas, quando vendem para essas instituições, todo mundo no mercado, pelo menos, todo mundo que opera o sentimento vê, opa, muita venda a mercado, provavelmente a gente está formando um fundo para o mercado e para o outro lado estopar e liquidar esses caras, tá bom? Então, não opere rompimento de ordens no book, nunca, tá bom? Na verdade, o book sempre é algo contra, né? Tipo assim, então se o preço está subindo e tem muito ordem ali no book, se foram executadas, não é algo positivo, tá bom? É algo que pode ser interpretado como até uma reversão de tendência. Para isso, obviamente, você vai precisar de outros indicadores, de price action, né? E de ser um trader experiente na análise técnica e na análise de sentimento. Não é para você operar o contrário também. Não é para você operar rompimento de ordem no book. Não é isso, tá bom? Eu quero passar para vocês que, além dessa dinâmica de manipulação e blefe ou não, oferta e demanda ou blefe dessas instituições, a gente também tem, na prática, pessoas comprando em topos e vendendo em fundos, executando essas ordens. Então, essas pessoas geram os topos e fundos. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. Como eu disse para vocês, teremos um dia provavelmente muito volátil amanhã. Fiquem de olho no gráfico às 4 horas da tarde. Eu acho que pode ser um daqueles dias que a gente tem um pump ou um dump, ou os dois. Então, para quem está muito exposto, talvez seja o caso de colocar um stop ou naquela região ali abaixo dos 34.500 dólares, tá? Se a gente vier aqui romper essas ordens direto, provavelmente eu vou sair de parte das minhas exposições, beleza? E a gente vai continuar seguindo a nossa estratégia, nesse momento, de olho para distribuições próximo da região dos 38.000 dólares. Tranquilo? E lembra, eu acho que essa é a principal dica do vídeo de hoje. Você não precisa estar no time comprado ou no time vendido. Você não precisa estar no 100% comprado ou 100% vendido. Você pode simplesmente determinar uma porcentagem que você se sente confortável de acordo com o seu gerenciamento de risco e que a sua estratégia te mostra, tá bom? Então, para eu definir a minha porcentagem diária, o que eu olho? Dominância, long short ratio, CVD, Fear and Greed, Price Action, tudo. É um emaranhado de coisas que eu criei a minha estratégia. Tranquilo?
Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, acabou de bater um lembrete aqui pra mim. 9 horas está lançando um launch pool novo, tá? As primeiras horas são as melhores, então se você quiser aí dar uma olhada nos stakes da Binance, acho que vale a pena pra vocês. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Até lá.